Paz do Senhor, irmãos, fazendo esse vídeo aqui sobre a nossa escola bíblica dominical. Eu quero então convidar os irmãos para nós continuarmos as nossas lições, devido à situação do vírus, né, que tem se propagado, e a nossa liderança nos aconselhado a não nos congregarmos fisicamente, né, mas virtualmente nós podemos estar unidos em espírito, em oração, e também continuando estudando a palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos então para nós dar seguimento nesse trimestre a nossa revista que fala a raça humana, origem, queda e redenção. E nós vamos hoje estudar sobre a lição 12, que tem o título Jesus, o homem perfeito. Nós vamos falar sobre a perfeita humanidade de Jesus e a sua divindade perfeita. Nós vamos abordar que o Jesus histórico, ele era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Nós vamos estar então entrando nesta lição, e os irmãos da nossa igreja que tem as nossas revistas podem nos acompanhar. Aqueles que não têm, nós vamos estar citando os textos bíblicos e pode estudar também conosco a palavra de Deus. O nosso texto áureo diz o seguinte, se encontra em Lucas 2, capítulo 2 e o versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. A verdade prática nos diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A verdade prática então já vem afirmando para nós que Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A sua divindade e a sua humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Jesus era perfeitamente homem e também perfeitamente e plenamente Deus. Essa é a verdade prática, e nisso está embasada então a nossa lição de número 12. O texto básico para a nossa leitura se encontra em Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 52, que diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo já ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém, em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Glória a Deus. À guisa de introdução, irmãos, eu quero fazer algumas considerações sobre a humanidade de Jesus. Cristo é, portanto, o Verbo encarnado. Ele é o fato central de toda a história do mundo. Jesus, ele é o centro da história da humanidade. Esse fato é central. A humanidade, ela é dividida em antes dele e depois dele. Ele dividiu a história, não pelo mero fato de ele ser um homem apenas, mas porque ele era Deus, e Deus encarnado de forma humana. E isso é inegável. O Jesus histórico, o Jesus da história, nós estudamos ele era real, ele nasceu, ele dividiu os tempos, ninguém falou como ele, ninguém andou como ele.
Ele era singular, porque ele era um homem perfeito e Deus verdadeiro. Então esse fato dividiu a humanidade em antes dele e depois dele. E nós precisamos entender e compreender a centralidade de Jesus na história humana. Jesus, portanto, ele não é um acaso, ele não é apenas o cabeça de uma religião. Ele não é alguém que trouxe o pensamento. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele viveu como um homem perfeito, ele foi singular. O cristianismo só é cristianismo porque ele nasceu. Então são considerações que nós precisamos fazer. A encarnação tem o seu pressuposto e seu fundamento no ser trinitário de Deus. O pressuposto e o fundamento da encarnação de Jesus é a Trindade. A Trindade é o pressuposto fundamental de Jesus. A Trindade torna possível a existência de um mediador, que participa tanto da natureza divina quanto da natureza humana. E assim um Deus e a humanidade. E assim ele une Deus e a humanidade. A encarnação, porém, é obra de toda a Trindade. Cristo foi enviado pelo Pai e concebido pelo Espírito Santo. A encarnação de Jesus, ela tem a cooperação da Trindade. A encarnação de Jesus, ela houve, assim como na criação do homem houve a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na encarnação de Jesus houve essa mesma cooperação. O Pai, ele envia o Filho e o Espírito concebe o Filho. E Jesus então encarna. Então nós vemos a perfeita harmonia, a perfeita combinação da Trindade na encarnação de Jesus. A encarnação não era necessária, mas a criação dos seres humanos à imagem de Deus é uma suposição e uma preparação para a encarnação de Deus. Não era necessário Jesus encarnar, mas a criação dos seres humanos à imagem de Deus supõe uma preparação para a encarnação de Deus. Deus, ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus, como ele não é pego de surpresa, Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus, ele conhece o fim desde o começo. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele é soberano. Nada o abala. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Então, a humanidade sendo criada conforme a imagem, conforme a semelhança dele, de Deus, pressupõe essa preparação para a encarnação de Deus. O mundo foi criado de tal forma que quando caísse poderia ser restaurado. Deus na eternidade, quando ele pensou, quando ele na sua eternidade, ele propôs a criação do ser humano. Ele criou o mundo de tal forma, sabendo na sua onisciência que o homem ia cair, já preparou a redenção através da encarnação do seu Filho. Isso para nós é uma garantia. Isso para nós cristãos é um motivo de alegria. Saber que o nosso Deus está no trono. Ele nunca foi pego de surpresa. Nada o abala. Deus, ele não pode ser abalado, ele não pode ser surpreendido, porque ele está no controle de todas as coisas. Muitos olham e pensam, e argumentam pensando consigo, e às vezes comentando que como Deus criou a humanidade, e ele permitiu, e a tentação foi algo que pegou ele de surpresa. Não. A maneira que o mundo foi criado de uma forma que se caísse, poderia ser restaurado. Deus, na sua plenitude, na sua sabedoria infinita, ele criou uma humanidade, o ser humano, de uma forma que se viesse a cair, haveria uma restauração. A humanidade foi organizada sobre um só cabeça, de forma que pecando pudesse novamente ser reunida sobre outra cabeça. Adão foi de tal forma designado cabeça, que Cristo pôde imediatamente tomar o seu lugar. A aliança das obras foi estabelecida de tal forma que, uma vez quebrada, pudesse ser restaurada na aliança da graça. Deus preparou tudo de tal forma, de forma tão singular, tão soberana, uma sabedoria tão excelente, que Adão, sendo o cabeça da raça humana, ele caiu, ele pecou, ele transgrediu.
Mas apesar desta transgressão, Cristo veio como cabeça de novo, o homem perfeito, e restaurou a condição do homem para a glória de Deus. E é sobre isso que nós vamos abordar nesta lição. Então eu convido você para nós irmos ao primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto diz o seguinte: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Jesus, ele não era meio homem nem meio Deus, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele era 100%. A sua humanidade e a sua divindade cordialmente, perfeitamente habitavam nele. Não há distinção. 100% homem e 100% Deus. O nosso primeiro subponto fala da sua eternidade com o Pai. Um atributo que só Deus tem. E Jesus, portando esse atributo, é prova que ele é perfeitamente Deus. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9,6 nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha o que Isaías diz: um menino nos nasceu. O menino nascer era perfeitamente normal. O menino nasce todos os dias, todo momento. Mas Isaías acrescenta: não foi apenas um menino que nasceu, um filho se nos deu. Isaías já estava revelando o profeta messiânico, que não era um menino comum, mas era o Filho de Deus, que tinha sido dado à humanidade para resgate de muitos. E ele vai dando as características. E ele fala que o principado está sobre os seus ombros. E o nome, ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Um atributo que só Deus tem, a eternidade. E Isaías aqui exaltando o Filho de Deus, o Cristo encarnado. Ele o chama de Pai da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. Então esse atributo confere a Jesus a sua total divindade. Isaías já havia profetizado isso sobre o nosso Salvador. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 de Provérbios vai falar sobre a sabedoria. E ali fala de forma soberana a sabedoria. E Jesus é o Pai da sabedoria. A sabedoria, portanto, ela é irmã da eternidade. E Paulo disse que Jesus, ele habita na luz inacessível. Que Jesus é o único que pode revelar o Pai que habita nessa luz inacessível. Jesus é Deus e a sua divindade é plena e perfeita. Os seus atributos, grandezas e perfeições são o nosso segundo subponto. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Os atributos e grandezas e perfeições de Jesus. A Bíblia vai nos relatar todas essas coisas, que ele tem vida em si mesmo. João, no seu primeiro capítulo, ele diz que Jesus é a vida. Jesus, ele tem vida em si mesmo. Jesus é o portador desta vida. Logo, ele é eterno. Ele é Deus. Nós não podemos ter dúvida. Nós precisamos ter a certeza plena que Jesus é Deus. O terceiro subponto diz o seguinte: ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2,
do versículo 5 ao 11, ele declara de forma maravilhosa, e ele nos conclama ao exemplo de nosso Salvador. O apóstolo Paulo vai falar das grandezas de Jesus, e ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, o apóstolo Paulo fala o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo toma Jesus como nosso supremo exemplo, e ele fala da sua divindade, e ele vai dizer que ele esvaziou-se, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. No versículo 7 ele esvaziou-se a si mesmo, aquilo que nós chamamos de inanição. Jesus esvaziou-se da sua glória. E o que é glória? Glória são as qualidades que ele tinha, os seus atributos de divindade. O que o apóstolo Paulo está nos dando a entender, que ele sendo Deus, ele esvaziou-se. Ele não deixou de ser Deus, mas pelo seu próprio poder, ele viveu de uma forma humana, abrindo mão dos atributos que ele tinha, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Marcos 13:32, um texto muito conhecido, ele diz o seguinte: quando Jesus, sendo interpolado pelos seus discípulos sobre o tempo da sua volta, ele disse o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus dando uma amostra que ele havia abrido mão dos seus atributos divinos, não deixado de ser Deus, mas ele tinha se esvaziado, assumindo a forma de servo, para passar, para ser provado de todas as formas e maneiras, sem pecado. Jesus não usou artifícios para vencer as tentações. Jesus passou, ele suportou tudo sem pecado, na dependência de Deus. Adão, ele nasceu, ele foi criado num lugar perfeito. Adão, ele nasceu com a sua humanidade perfeita, não sujeito à dor, não sujeito às intempéries, não sujeito aos sofrimentos. E ele foi tentado e ele cedeu. Jesus, ele vem ao mundo debaixo de dor, debaixo de sofrimento. O profeta Isaías diz que ele era um homem de dor, experimentado nos trabalhos. Um homem de quem nós viraríamos o rosto. E ele sofreu. E ele foi tentado não num jardim, num deserto. Ele foi levado ao mais agudo sofrimento. Ele sentiu aflição, ele sentiu amargura, ele sentiu tristeza, ele sentiu dor. Mas sem pecado. Porque ele era 100% homem. E isso nos dá a garantia que ele venceu. E a nossa confiança está na vitória dele. Então a perfeição da palavra de Deus em nos mostrar que o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele venceu na sua perfeita humanidade, sendo 100% homem, não deixando de ser Deus, mas esvaziando da sua glória, das suas qualidades, dos seus atributos, para como homem triunfar sobre o pecado para a glória de Deus e para a salvação nossa. Essa é a nossa certeza e a nossa convicção de como homens e mulheres de Deus, que Jesus venceu, que Jesus foi vencedor, porque ele foi um homem que suportou, não num jardim, mas no deserto. Não debaixo de árvores perfeitas, mas no madeiro cruento, no madeiro cruel. Não num convívio com a sua mulher, como aconteceu com Adão. Num relacionamento bom, não.
debaixo de vaias de uma multidão ensandecida, debaixo de gritos de pessoas terríveis. Isso nos faz pensar num Deus santo, um Deus que não suporta o pecado. Ele desceu, ele andou entre nós, ele suportou as nossas misérias, ele suportou a nossa incompreensão, ele suportou o mal do homem para que nós pudéssemos, mediante ele, ser restaurado a comunhão com o Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus sofreu tudo isso para nos dar acesso ao Pai. Quando nós pensamos nisso, Adão, num jardim perfeito, ele tinha comunhão com Deus. Ele não tinha dores, não tinha sofrimento. O seu pão não vinha do seu suor, porque tudo estava à sua mão. E ele pecou, e ele transgrediu. E a primeira coisa que aconteceu, o pecado fez. Adão se escondeu, fugiu da presença de Deus. Não foi a morte, mas foi o distanciamento de Deus que o pecado causou. E quando Jesus, ele assumiu a forma humana, ele viveu como homem, ele triunfou sobre o pecado. Ele venceu na cruz do Calvário para resgatar este relacionamento que nós perdemos com Deus. Isso precisa nos fazer pensar e valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. A sua humanidade, irmãos, ela precisa ser celebrada, ela precisa ser relembrada. Quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e ele começa a falar sobre a importância da aliança que nós temos com Cristo. E o memorial dessa aliança nós chamamos de ceia do Senhor, onde nós tomamos o cálice e participamos do pão como símbolo do corpo de Jesus que foi moído. É um memorial que nós temos para relembrar que um Deus santo, um Deus que não suporta o pecado, um Deus que é santo, santo, que habita numa luz inacessível, por amor a nós, ele desceu, andou entre pecadores, suportou tudo por nos amar. Nos amar. Nós não podemos pagar, nós não temos condições, mas nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser agradecidos, nós precisamos ser conscientes de que esse amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, ele precisa nos impactar, ele precisa nos fazer pensar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Jesus é o modelo para nós, é o padrão para nós. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nós fomos chamados para ser conformados à perfeita imagem do Filho de Deus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o padrão de homem, de ser humano que Deus queria. E o Espírito Santo, irmãos, ele pode nos levar. Claro que nessa vida nós não vamos conseguir chegar à plena estatura, mas nós caminhamos, nós nos esforçamos, e nós olhamos sempre para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos condições de prosseguir numa vida de santificação, para viver o padrão de Deus para as nossas vidas, através dele, o nosso sumo Salvador. O nosso segundo ponto fala de Jesus, o verdadeiro homem, dando ênfase agora à sua humanidade. E diz o seguinte: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo da antiga aliança não foi pego de surpresa. As profecias do Antigo Testamento apontavam para ele, apontavam para a maneira que ele vinha.
da forma que ele vinha. Estava tudo declarado na palavra de Deus. Eles não foram pegos de surpresa. O que aconteceu foi uma rejeição. Rejeição ao padrão, ao modelo de Deus. Jesus não veio como um Messias para conquistar o poder romano e dar a Israel o poder político mundial. Não. Jesus vem como um homem sofredor para resolver o pior problema da humanidade. E o pior problema da humanidade é o pecado. O pecado é o que nos assola. O pecado é o que nos afasta de Deus. E Jesus veio primeiro para resolver o problema do pecado. E os homens rejeitaram. E os homens o crucificaram. E os homens não aceitaram. Tudo estava escrito, tudo estava predito. Isso nos faz pensar, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo. Os acontecimentos, tudo que está acontecendo. Como crentes, como fiéis a Deus, o povo da Bíblia, nós não estamos sendo pegos de surpresa. Tudo que está acontecendo, esta convulsão mundial, acontecimentos, pestilências, pandemias, está proferido na santa palavra de Deus. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Jesus nos alertou. E o que isso nos quer dizer? Que a nossa redenção está próxima. Nós vemos, irmãos, muitas pessoas orando, muitas pessoas pedindo, e é o nosso dever como cristão, clamar a Deus, clamar por Deus. Mas Deus, irmãos, Ele não muda o seu relógio. Deus não muda a sua agenda. A agenda de Deus vai acontecer, queira nós ou não queira. Estejamos nós preparados ou não, Deus vai executar a sua vontade. E para nós que conhecemos a palavra de Deus, é momento de olharmos para cima. Porque a nossa redenção está hoje mais perto de nós do que nunca antes esteve. Jesus está voltando. O nosso Salvador agora ele não vem como um homem para sofrer, mas ele vem como juiz para julgar. E nós como igreja, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar alertas, atentos. Nós precisamos estar, irmãos, com as nossas vestes brancas. O Evangelho de Mateus, o capítulo 25, que é logo após o capítulo 24. Jesus começa dizendo, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele conta-nos a parábola das 10 virgens. E ele diz que alguém vem gritando, lá vem o noivo. Lá vem o noivo. E as virgens acordam. 5 prudentes. 5 nécias. As prudentes tinham azeite consigo. As nécias não tinham. E a Bíblia é clara em afirmar, irmãos, que as nécias tentaram comprar. Tentaram procurar. Mas quando chegaram era tarde demais. Elas bateram. E a Bíblia é clara em dizer que o noivo disse, eu não vos conheço, apartai-vos. Isso nos faz pensar. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que somos praticamente impedidos de congregar. Nós não podemos nos reunir nas nossas igrejas. Seria irresponsabilidade nos reunirmos. Será que esse não pode prefigurar as virgens que acordaram do sono da indiferença, da indolência? Será que isso não pode prefigurar aquelas virgens que nos sacudir, a natureza, as pandemias gritando, o noivo vem aí? E nós acordamos. E as nécias? Quem são as nécias? São aqueles, irmãos, que dependiam de um cantor, que dependiam de um pregador para ser cristão. Eles não tinham azeite. Eles dependiam do azeite do pregador, do azeite do cantor, do azeite do pastor. E agora? E agora é a minha pergunta. Quanto tempo
as igrejas estarão fechadas. Por quanto tempo essa epidemia vai durar? E a minha pergunta é, e aqueles que dependiam de um pregador de fora, de um cantor famoso, para sentir alguma coisa? Tipificado por aqueles que não tenham azeite. Será que vão viver de que maneira? É tempo de nós pensar, irmãos. É tempo de nós meditar. É tempo de nós clamar por um avivamento. Que tudo isso que está acontecendo, que são sinais evidentes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos faça nos aproximar dele. Nos faça chegar mais perto dele. Nós vivíamos até então, irmãos, numa correria desenfreada. Nós não tínhamos tempo para nada. Mas Deus, por sua bondade, nos fez parar. Nós vivemos num mundo que corre sem parar todos os dias, um mundo globalizado. Hoje alguém está aqui, hoje alguém está em outro estado, alguém está em outro país. O transporte tem a todo momento, a toda hora, os aviões freneticamente andando, cortando os ares. Ninguém imaginava que o mundo globalizado ia parar. Deus fez parar. Por quê, irmãos? Eu acredito que para nós, o seu povo, parar e pensar: aonde está o nosso coração? Precisa estar em Deus, no Filho de Deus. Então vamos aproveitar este momento que Deus está nos dando, irmãos, e vamos buscar a presença dEle. Vamos buscar com fervor o Espírito Santo e a sua vontade. A Bíblia é a única coisa que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus e nós vemos os heróis da fé, aqueles homens singulares, aqueles homens extraordinários, aqueles homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, e eles viveram de forma singular, porque eles tinham uma esperança, a sua esperança estava em Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos o livro dos livros, a palavra de Deus, e nós precisamos nos apegar a ela, nós precisamos viver por ela, nós precisamos nos colocar nela e nos amoldar a ela. Vamos aproveitar este tempo que o mundo está parado. Mas nós não vamos ficar parados. Nós vamos buscar a presença de Deus. Os judeus, como diz a introdução, não foram pegos de surpresa. Esta crise também não nos pegou de surpresa. Nós sabíamos disso. Agora, depende de nós como vamos lidar com isso. O nosso primeiro subponto do ponto 2 é Jesus. Ele estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Olha o que diz João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3. João diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava no seio do Pai, mas ativo, trabalhando. Ele é o Criador de todas as coisas. João dá testemunho, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele estava no seio do Pai, mas não inativo, ativo, trabalhando, porque Ele é eterno e Ele é Deus. Ele foi profetizado, segundo subponto, no Antigo Testamento.
A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Em Gênesis 3,15, ele é semente da mulher. E diz assim, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, irmãos, o que Deus disse. Quando dá promessa para a mulher, há uma promessa messiânica, um proto-evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é profetizado. A promessa da semente da mulher vinha vir, ia restaurar todas as coisas. E o interessante desta promessa é a primeira parte que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Aí nos mostra um pouco da graça de Deus. Deus colocou uma inimizade entre a humanidade e o seu adversário, Satanás. Deus colocou esta inimizade. E essa inimizade é benéfica, porque ele não gosta de nós. Satanás não gosta de nós. E nós também não gostamos dele. E por não gostarmos dele, nós buscamos ao Senhor Jesus. Esta inimizade é um ato de graça de Deus. Os irmãos, imaginem, se Deus não tivesse posto, porque ele diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. O que Deus está dizendo, que a inimizade, o ódio que Satanás tem por nós, foi ele que pôs, foi ele que colocou. Mesmo no pecado, a graça, nós somos alvo da graça de Deus. A fúria do nosso adversário, irmãos, não é um ato que nós devemos nos entristecer, mas devemos nos alegrar, porque é um ato de misericórdia. Deus o tornou nosso inimigo. E nós não vencemos na nossa força e nem no nosso próprio poder. Mas Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Jesus, como a semente da mulher, descendente da mulher, que nasceu, que teve um corpo, que sentiu dores, que sofreu, verdadeiramente homem, ele triunfou sobre ele. E na cruz foi vencedor. Essa é a nossa certeza e a nossa esperança. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Quando nós lemos Mateus 1:1, que fala, Mateus começa dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele faz menção disto, da filiação de Davi e de Abraão, dando ênfase nas duas grandes alianças, a aliança abraâmica e a aliança davídica. Então nós vemos que Jesus é o tema destas alianças, destas principais alianças. Então o Antigo Testamento, ele vem mostrando que Jesus era necessário, Jesus é fundamental. E como nós dissemos na introdução, ele é o centro, a centralidade do mundo, tudo aponta para ele. Jesus é o centro. E Jesus como centro nós precisamos entender, não há lugar para o homem no centro. Um dos grandes problemas, irmãos, que nós temos enfrentado na nossa geração é um antropocentrismo desenfreado. O homem tenta tomar o centro. O homem tenta ser o centro de todas as coisas. Um humanismo exacerbado. No meio de nós, o povo de Deus. E o cristianismo não tem lugar para isso. Cristo é o centro. Cristo é o centro da humanidade. Cristo é o centro da nossa religião. Cristo é o centro da nossa adoração. E nós precisamos entender, irmãos, que grande parte de tudo isso que está acontecendo é o sacudir de Deus para nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, para nós entender que Jesus é o centro. O homem não é nada. Um vírus milimétrico põe a humanidade toda
de joelhos. Mas Jesus continua no trono. Glória a Deus por isso. Jesus continua soberano no trono. Porque Ele é o centro. E nós precisamos, irmãos, proclamar que o centro do Evangelho é Cristo. O centro da nossa vida é Cristo. Ele é o centro, Ele foi o centro do Antigo Testamento. Na queda Ele foi o centro. Na promessa de Gênesis 3,15, Ele é o centro. A semente da mulher, Ele é o centro. Na grande aliança de Abraão, aliança abraâmica, Ele é o centro. Na aliança davídica, Ele é o centro. Na nova aliança da igreja, Jesus é o centro. Jesus é o centro das nossas vidas, o centro da nossa adoração. Não há lugar para homens, não há lugar para cantores, para pastores, para pregadores, não há. Jesus é o centro. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vem buscar uma igreja que tem Ele como centro. Ele está voltando a buscar um povo que tem Ele como centro da sua adoração, da sua perspectiva. Tem Ele como centro da sua esperança. É esse povo que Ele vem buscar. E nós precisamos ser este povo. Nós precisamos nos tornar esse povo. Não um povo que briga pelo seu ego. Não um povo que briga por suas posições, por suas pressuposições teológicas. Não. Ele vem buscar um povo que tem Ele como centro, que põe Ele no centro, que torna Ele o centro, não só do seu culto, da sua religiosidade, mas o centro da sua vida, o centro do seu andar, do seu falar, do seu trabalhar, o centro de tudo que faz. Quem sabe você está se perguntando, mas como Ele vai ser o centro? Ele só pode se tornar o centro quando eu vivo para a glória dEle. E o apóstolo Paulo nos ensinou, quando ele disse, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele estava dizendo, eu não sou mais o centro de mim mesmo. Cristo é o centro da minha vida, porque é Ele que vive em mim. E isto precisa ser manifestado por obras. Precisa ser manifestado pela nossa conduta. Nós somos o povo da nova aliança. E Cristo é o centro. Abraão, irmãos, foi salvo nessa esperança. Que Deus proveria para si um cordeiro. Davi, o grande rei Davi, o grande salmista de Israel. Ele tinha essa esperança. Nós, a igreja, temos essa esperança. E precisamos dessa esperança. E precisamos mostrar para o mundo que nós continuamos debaixo desta esperança. Vamos à frente. O terceiro subponto, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Isso é importantíssimo. Já no começo da igreja, muito se discutiu. O apóstolo João, escrevendo as suas epístolas, ele combateu muito disso na sua época. Ele chegou a dizer que aqueles que não confessam que Jesus Cristo não veio em carne, esses são o anticristo. Porque existiam muitas crenças antes do final do segundo século da igreja primitiva, dos pais da igreja. Existia mais ou menos 20, por assim chamar, denominações que se diziam cristãs. E alguns eram gnósticos, outros criam no docetismo, que vem de doqueu, aparência. E eles diziam que Jesus Cristo não tinha vindo em forma de carne, mas era apenas uma aparência, uma emanação, um aeon. Os gnósticos, alguns afirmavam que Jesus Cristo, o Deus, veio sobre Jesus, o homem, somente no momento do seu batismo. E antes da crucificação o abandonou. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos diz que ele se fez carne, e ele era 100% homem,
e 100% Deus. É o que nós estamos estudando aqui nesta lição. A Bíblia nos afirma, por tudo que lemos e tudo que falamos até aqui, que Jesus Cristo era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Nós não podemos deixar de crer nisso. Isso depende, irmãos, a nossa crença e a nossa salvação. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora fora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. A nossa semelhança, a natureza de Jesus era completa. Ele tinha corpo, ele sentiu fome quando da tentação do deserto. Ele sentiu dores, ele sentiu cansaço. E quando ele deu o seu último brado na cruz, ele rendeu ao Pai o seu espírito. Então ele era um homem como nós. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus não estava sujeito ao pecado. Por quê? Porque, diferente de Adão, ele não era filho de Adão. O seu pai era o próprio Deus. Então ele não tinha a natureza pecaminosa que nós nascemos. Então ele não tinha, partindo dessa descendência de Adão, o pecado natural na sua natureza. Por ser o filho de Deus, ele nasceu sem essa natureza pecaminosa. Então ele não estava sujeito ao pecado. E ele viveu sem pecado. E ele foi tentado, mas ele não pecou. O quarto subponto, ele diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos se destaca de muitas maneiras e muita forma. O mundo, a humanidade, a terra, o povo, o berço, o estábulo, Belém, Nazaré, pais, parentes, natureza e ambiente, sociedade e civilização. Tudo isso são componentes da plenitude dos tempos, na qual Deus enviou seu Filho em carne. A religião proeminente no mundo era o judaísmo. A cultura e a língua era grega. A cultura grega é a cultura da ciência, do conhecimento, da filosofia. E o império era romano, o império das leis, do avanço, das estradas ligando o mundo inteiro. Na plenitude dos tempos veio Jesus, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Jesus veio no momento certo. Ele não veio antes, não veio depois, ele veio na plenitude dos tempos. E ele usou de tudo isso que o mundo tinha alcançado, para levar a sua mensagem. E ele vai voltar no tempo determinado por ele. A Bíblia nos mostra isso. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas e pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Tudo isso cooperou para a mensagem do Filho de Deus se espalhar. Quando nós lemos a Bíblia e nós vemos a igreja primitiva avançando de forma extraordinária debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, avançando fronteiras, Paulo, aquele homem extraordinário,
cheio do Espírito Santo de Deus, avançando fronteiras, plantando igrejas. Quando preso, escrevendo cartas inspiradas que até hoje são para nós conforto e consolo. Tudo isso na sua geração, no seu tempo, porque era a plenitude dos tempos. E a graça de Deus se estende até hoje, quase 2000 anos depois. Nós ainda somos impactados por esta mesma mensagem, porque é a mensagem central da humanidade. O mundo hoje não tem fronteiras. O mundo hoje é alcançado, eu alcanço vocês, nossos irmãos. Esta mensagem que gravo pode atravessar o mundo, chegar a todos os cantos e ter impacto. E Jesus falou que da sua volta todo olho o veria. E hoje nós vivemos num tempo, uma plenitude de tempo, que todo olho pode ver qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer instante. Isso nos faz pensar, isso nos faz nos alegrar e nos faz dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o brado da igreja neste momento. Foi nos dias de João e é nos nossos dias: Maranata, vem, Senhor Jesus. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também o filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. O homem perfeito, o homem sem pecado, o homem extraordinário. O modelo de Deus para nós. Vivemos um tempo de modelos, irmãos. Há muita gente fazendo de homens comuns os seus modelos, os seus padrões. Não estou dizendo com isso que nós não devemos admirar pessoas. Nós devemos ser exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo disse que era para imitá-lo, porque ele estava imitando a Cristo. Mas nós devemos ser modelos de imitadores de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Que o povo podia imitá-lo porque ele também estava imitando a Cristo. Não imitar-nos, as pessoas nos imitar pela nossa roupa, pelo nosso comportamento, pelo sucesso, pela fama, pela erudição, pelo conhecimento, não. Mas nós sermos imitados por nós estarmos imitando a Cristo. Esse é o padrão da igreja, porque Jesus é o homem perfeito. Jesus é o padrão. Tempos de discussões, tempos antagônicos, de pensamentos, de cismas. Nós precisamos voltar para o padrão. E esse padrão não é um padrão de um homem qualquer. O padrão é Jesus, o homem perfeito. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão a seguir. Ele é a fonte da nossa inspiração. Nós devemos ler os evangelhos, perceber como ele andou, como ele falou, o que ele fez, tudo o que ele sentiu, tudo o que ele deixou para nós. Deve ser isso que deve nos inspirar. Jesus, o homem perfeito. O terceiro ponto da nossa lição diz assim: Jesus, o homem perfeito. E é nisso que nós vamos entrar agora. Primeiro subponto, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. O Senhor Jesus, irmãos, ele era Deus, mas ele não usou da sua divindade para benefício próprio. Quando teve fome e foi desafiado, ele não transformou as pedras em pães. Ele esperou ser servido pelos anjos.
Nós vivemos um tempo em que os homens pensam que o Evangelho ele é motivo para lucupletar-nos, para alcançarmos carros novos, casas novas. Muitos pensam que o Evangelho é motivo de alcançarmos tantas coisas terrenas e carnais. Não. O Evangelho tem um propósito. O Evangelho tem um alvo, um objetivo. A glória de Deus e a restauração da nossa comunhão com Ele. O Evangelho tem um único objetivo, irmãos. Jesus veio, Jesus encarnou. Ele andou como homem nessa terra e ele foi à cruz do Calvário e morreu e ressuscitou por nós, para restaurar a nossa comunhão com Deus. O propósito, o objetivo do Evangelho é restaurar o homem a um correto relacionamento com Deus. O Evangelho não tem por objetivo dar-nos casa nova, carros novos, não. Esse não é o objetivo do Evangelho. O Evangelho é da cruz. O Evangelho fala da pessoa de Jesus. A boa notícia, as boas novas é o que significa a palavra Evangelho. É uma boa notícia que houve restauração através da cruz na nossa comunhão com Deus. A melhor notícia que o Evangelho trouxe é que o véu se rasgou. A melhor notícia para nós foi que o acesso que foi perdido no jardim, a vergonha do pecado, foi paga na cruz do Calvário. O Evangelho tem por intuito restaurar o homem com Deus. Num tempo, irmãos, que o Evangelho tem sido usado como forma de comércio, como forma de tantas coisas, oferecendo vida plena na terra, oferecendo um céu aqui na terra. E não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus disse que no mundo, irmãos, nós seríamos injuriados, perseguidos, difamados. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por tribulações, mas não era para nós perder o ânimo, porque Ele venceu. Isso precisa nos fazer pensar neste momento de crise mundial que vivemos. E a grande pergunta é: como está o nosso relacionamento com Deus? Será que o Evangelho que nós temos vivido, ele tem nos levado a esse relacionamento com Deus? O Evangelho que nós temos abraçado, ele tem nos levado a mais perto de Deus? Ou o nosso Evangelho é um Evangelho de faz de conta? Carro novo, irmãos, não adianta nada. Porque nós estamos sendo proibidos de ir e vir. Casa nova não adianta nada. Porque mesmo os mais ricos, mesmo aqueles de grande proeminência humana, estão sendo alcançados por este vírus. O mais importante para nós, irmãos, que o Evangelho da cruz nos concede, é ter comunhão com Deus, é ter a viva certeza e esperança que se nós tombarmos aqui, nós vamos direto para o céu. A nossa esperança é essa. O Evangelho fala disso. O que fazia, irmãos, com que os mártires, e faz com que os nossos irmãos hoje perseguidos tenham um brilho nos olhos, não é um carro novo, não é uma casa nova, é uma esperança da glória de Deus. Isso tem que ser o que move os nossos corações. O Evangelho tem que trazer isso para nós, a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Jesus, ele veio por isso.
Jesus, ele nos trouxe isso. Jesus, ele encarnou por isso, para restaurar essa comunhão com Deus. Hebreus 7, 26, ele nos fala o seguinte, ele vai nos falar do perfeito sumo sacerdote, do sacerdote perfeito, que veio e diz assim, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Jesus, na sua humanidade, ele tornou-se o sumo sacerdote perfeito, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. O sumo sacerdote é alguém que representa. O sacerdote é alguém que representa os homens diante de Deus. E Jesus, como perfeito e imaculado, ressuscitou e hoje nos representa diante de Deus. Não mais com sacrifício e sangue de touros e bodes, não, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou de uma vez por todas e ofereceu uma única vez um sacrifício perfeito, poderoso não para cobrir os nossos pecados, mas para perdoar os nossos pecados. A humanidade perfeita de Jesus, sem pecado, foi o que permitiu isso. Ele oferecer o seu próprio sangue e interceder por nós. Jesus, como o último Adão, o primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus 12, 2 diz o seguinte, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por isso que Jesus é o centro, irmãos, porque nós olhamos para ele, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Que gozo é este, irmãos, que estava proposto para ele, que o levou a suportar a cruz? A alegria de Jesus é restaurar-nos a comunhão com Deus. A alegria dele é remir para si homens, mulheres de todos os povos, línguas e nações, para estar para sempre com ele. O gozo, a alegria dele era em saber que ele ia remir um povo. Ele ia ganhar para si um povo de todos os tempos, de todas as eras, para estar para sempre com ele. E nós somos esse povo. Nós temos essa esperança. Por isso que nós olhamos para ele, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o último Adão. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, como falei antes. Ele não era filho de Adão, mas ele era filho de Deus. Por isso ele não carregava em si o pecado herdado. Ele era perfeito, sem a mancha do pecado, o segundo Adão. Por isso ele tinha perfeição espiritual e moral. Ele era a perfeita imagem do Pai. Jesus, o nosso Senhor. Para concluirmos, irmãos, diz assim a nossa conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Vou repetir, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Olhando para Jesus, nós chegaremos à estatura, olhando para ele. Por quê? Primeiro, porque olhando para ele nós temos um modelo.
Olhando para Ele, nós temos um padrão. Olhando para Ele, nós sabemos como andar. Olhando para Ele, nós sabemos como nos portar. Somente olhando para Ele, nós vamos chegar a este lugar, a esta estatura, a este padrão que Deus requer para nós. Olhando para Ele, para Jesus. Nós vivemos num tempo, irmãos, e volto a dizer nesta conclusão, que muitos olham para o entretenimento que a igreja oferece. Muitos olham para o padrão moral que a igreja oferece. Muitos olham para o tipo de diversão que a igreja lhes oferece. Alguns dizem, não, eu gosto mais daquela, eu gosto mais desta, eu me identifico mais com esta, com aquela, com esse tipo de pregação. Alguns até não gostam de igreja que tem pregação. Mas o modelo é Jesus. E somente olhando para Ele, nós vamos chegar junto dele. Ele disse em Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso, irmãos, porque ele estava pensando não só nos discípulos, mas para nós hoje. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Essa renúncia do eu, a renúncia do antropocentrismo, o homem é a medida de todas as coisas, uma renúncia pessoal. Siga. Jesus estava indo para onde? Para a cruz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renúncia. Cruz fala de sofrimento. Seguir Jesus, irmão. Jesus estava indo morrer. Jesus estava indo para a morte. O cenário que vivemos, quem sabe muitos de nós podemos, querendo Deus, se Deus permitir, passar pela morte. Mas se os nossos olhos estiver nele, se ele for o padrão, o centro da nossa atenção, se nós estiver seguindo realmente ele, aonde ele estiver, estaremos nós também. Deus abençoe a todos.